O Verbo é Deus. O Verbo é a palavra de Deus. A palavra é a verdade, o caminho e a vida. Deus Todo-Poderoso diz: a palavra se tornou carne. E o Espírito da verdade se realizou na carne. Que toda a verdade, a vida e o caminho vieram na carne. Isso prova para todos nós que somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Isso. Cristo é Deus Salvador, é o Deus real da salvação do homem. Tem razão. Vocês dizem que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Isso é testemunho do Espírito Santo e é inquestionável. Mas a Bíblia também registrou as palavras de grandes adeptos espirituais e apóstolos do Senhor Jesus. Seus discursos contam como a palavra de Deus? Se o que eles falam também conta como a palavra de Deus, eles também não são a verdade, o caminho e a vida? Diferente. Até onde eu sei, não há diferença entre as palavras deles e as do Senhor Jesus. Tudo é a palavra de Deus. Por que não contam como a verdade, o caminho e a vida? Tem razão. Muitos exegetas e adeptos espirituais têm seus próprios escritos, que são muito precisos e foram louvados pelos santos ao longo dos tempos. Amém. Damos total aprovação a esses adeptos e exegetas espirituais. Amém. A escrita deles é muito mais extensa do que as epístolas dos apóstolos. Amém. Eles têm sido muito benéficos para nós. Para mim, eles estão em posição igual aos apóstolos do Senhor Jesus. Amém. Eles também não são a verdade, o caminho e a vida? O que devemos tirar disso? Nos diga isso de uma vez. Se os crentes realmente reconhecem que Cristo é a verdade, o caminho e a vida, isso é muito precioso. E mostra que eles possuem um verdadeiro conhecimento da essência de Cristo. Só eles podem afirmar que realmente conhecem Deus. Cristo é o Deus prático encarnado. Só quem reconhece Cristo e obedece a Ele realmente conhece Deus. Pois a verdade, o caminho e a vida surgem de Deus. Tudo isso vem das declarações do Cristo encarnado. Além de Cristo, ninguém pode afirmar ser a verdade, o caminho e a vida. Poucas pessoas entendem isso. Deus usa a habilidade do homem de reconhecer a encarnação de Deus como o padrão pelo qual ele testa o homem. Só quem cumprir esse padrão na sua crença alcançará o louvor de Deus. Todos que aceitam e obedecem à encarnação de Deus são os vencedores arrebatados por Deus para serem aperfeiçoados primeiro. Quem não aceitar e obedecer a Cristo será enviado para sofrer com as calamidades, pois não reconhece a encarnação de Deus e é considerado como as virgens tolas. Igual a quando o Senhor Jesus veio, com todos aqueles amantes de verdade e aqueles que aceitam sua palavra e o seguiram para o alto da montanha, orientando e ensinando pessoalmente. Enquanto não dava a menor atenção àqueles do mundo religioso e aos que só acreditavam em Deus para benefício próprio, pois acreditavam apenas no Deus incerto dos altos céus e não aceitavam a encarnação dele. A cegueira deles os impedia de reconhecer Deus. Então, só quem aceitar e obedecer ao Cristo encarnado receberá o louvor de Deus e será aperfeiçoado por ele. Isso mesmo. Porque só Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Vamos ler uma passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: o caminho da vida não é algo que qualquer pessoa possa ter. Sim. Nem é fácil de ser obtido por todos. Isso se deve a que a vida só pode vir de Deus. Ou seja, somente o próprio Deus possui a substância de vida. Não há caminho de vida sem o próprio Deus. E, portanto, só Deus é a fonte da vida e o manancial inesgotável de água vivente da vida. Desde que criou o mundo, Deus tem feito muito trabalho envolvendo a vitalidade da vida. Tem feito muito trabalho que traz vida ao homem e tem pagado um alto preço para o homem poder ganhar vida. Pois o próprio Deus é vida eterna e ele é o meio pelo qual o homem é ressuscitado. Só Deus possui o caminho de vida, posto que sua vida é imutável. Também é eterna, posto que só Deus é o caminho de vida. O próprio Deus é o caminho de vida eterna.
Tem razão. É assim? Pela É palavra isso? de Deus Todo-Poderoso, vemos que a verdade, o caminho e a vida vêm de Deus. É. Somente o próprio Deus possui o caminho da vida. É isso. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Deus. O Verbo é a palavra de Deus. A palavra é a verdade, o caminho e a vida. A palavra que se torna carne se refere ao Espírito de Deus materializado na carne. Ou seja, a verdade, o caminho e a vida vieram na carne. Assim como Deus Todo-Poderoso diz: a palavra se tornou carne, e o Espírito da verdade se realizou na carne. Que toda a verdade, a vida e o caminho vieram na carne. E que o Espírito verdadeiramente chegou à terra e na carne. As duas encarnações de Deus são um testemunho do fato de que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Isso deu ao homem uma profunda revelação. Mostrou que somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. As palavras e obras de Cristo, tudo que Ele tem e é, são a verdade, o caminho e a vida. Essa é a essência de Cristo. Quando Cristo profere a palavra de Deus, é como se o próprio Deus fizesse sua obra, concluindo a era anterior e iniciando uma nova, fazendo a obra de toda uma era para toda a humanidade. A palavra de Deus que Cristo profere é a totalidade da sua palavra em um estágio da obra. É a expressão dos caracteres de Deus, que tudo que Deus tem e é, o mistério do plano de gestão de Deus, suas exigências e intenção para a humanidade. Toda a sua palavra é a verdade. Isso pode construir a vida do homem e também alimentá-la. Igual a quando o Senhor Jesus veio e proferiu toda a verdade que o homem necessitava na era da graça, permitindo o homem confessar, arrepender e voltar para diante de Deus, qualificando-o para orar a Deus e se colocando diante dele para gozar sua graça e ver sua compaixão e amor. Esse foi o efeito alcançado pela obra de redenção. A obra do Senhor Jesus fez com que os pecados do homem fossem perdoados, redimindo-nos do pecado. O Senhor Jesus realizou um estágio da obra para redimir a humanidade, iniciando a era da graça e concluindo a era da lei. O Deus Todo-Poderoso encarnado dos últimos dias chegou, proferiu todas as verdades que purificam e salvam a humanidade e realizou a obra de julgamento começando pela casa de Deus, permitindo ao homem ver os justos caracteres, a onipotência e a sabedoria de Deus, purificando e mudando o caráter da vida do homem, para que ele tema a Deus, evite o mal e se livre da influência de Satanás, para voltar diante de Deus e ser aceito por ele. A obra de Deus Todo-Poderoso inicia a era do reino e conclui a era da graça. Isso mostra que tudo o que Cristo diz, faz, profere e manifesta é toda a verdade. Só Cristo pode conduzir o homem ao caminho certo e provê-lo de vida e salvação. Ninguém possui, nem pode expressar tais coisas. É. Cristo é a fonte da vida do homem. É a manifestação de Deus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. A única redenção e salvação do homem. Além de Cristo, ninguém possui a verdade, o caminho e a vida. É muito fácil ver esse fato. Isso é prático. A palavra de Deus Todo-Poderoso é marcada de autoridade. Ela fala de fatos em aspectos práticos. Isso. Graças a Deus. A encarnação de Deus nos trouxe toda a verdade que precisamos. Com certeza. Sim. O Senhor Jesus nos concedeu a verdade necessária na era da graça, nos de permitindo fato. desfrutar da graça e da bênção de Deus. Sim. Sim. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias concedeu ao homem as verdades de que ele precisa para alcançar a salvação na era do reino, É claro. permitindo a quem amar a verdade receber a salvação de Deus nos últimos dias para que entre no reino dos céus e tenha a vida eterna. Perfeito. Certo. Tem razão. Isso prova para todos nós que somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Isso. Cristo é Deus Salvador, é o Deus real da salvação do homem. Tem razão. Graças a Deus. Cristo expressa toda a verdade, o caminho e a vida que o homem deve obter. Sim. Ninguém tem a capacidade de negar esse fato. Com certeza. Tem razão. Assim, quem rejeita ou resiste a Cristo
o faz por conta e risco. Tem razão. Quando o Senhor Jesus veio, ele testemunhou que é o caminho, a verdade e a vida. Sim, é verdade. Todos achamos que isso é prático e real. Sim. Ouvindo Cristo dos últimos dias, Deus Todo-Poderoso também testemunha que ele é a verdade, o caminho e a vida. Sim. Como se fosse uma voz muito familiar e íntima falando conosco. Graças a Deus. Sentimos que essa voz surgiu da mesma fonte que o Senhor Jesus. Quanto mais ouvimos, mais nos esclarece. Sim. Essa voz é tão familiar e íntima para nós quanto a voz do Senhor Jesus. Isso mesmo. Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus voltando à carne. É a verdade, o caminho e a vida. Isso mesmo. Isso. Cristo é a encarnação de Deus. Então ele tem essência divina, ao passo que os profetas e apóstolos não são encarnação de Deus e só possuem essência humana. Por isso não podemos botar profetas e apóstolos no mesmo nível que Cristo. O Deus encarnado é a personificação da verdade e a fonte da palavra de Deus. Então ele pode proferir a verdade para dar vida ao homem. Ao passo que os profetas e apóstolos só podem transmitir a palavra de Deus, ou com a iluminação do Espírito Santo, falar palavras que estejam de acordo com a verdade. Mas suas essências são humanas. Eles não são Deus encarnado. Então, eles não possuem a verdade e não podem exprimi-la. São apenas aqueles que Deus emprega para regar, suprir e orientar os escolhidos. Eles cumprem seus deveres humanos e não são qualificados para proferir a voz do Espírito Santo. Vamos ler outras passagens da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Tem toda a razão. Muito Irmão bem. Wang, eu leio agora. Comece. Deus Todo-Poderoso diz: a palavra de Deus não pode ser falada como palavra de um homem. Tampouco pode a palavra de um homem se assemelhar à palavra de Deus. Um homem usado por Deus não é o Deus encarnado. E o Deus encarnado não é um homem usado por Deus. Nisto há uma diferença substancial. As palavras do Deus encarnado iniciam uma nova era, guiam toda a humanidade, revelam mistérios e mostram ao homem a direção à frente em uma nova era. O esclarecimento obtido pelo homem não é mais do que simples prática ou conhecimento. Ele não pode guiar a humanidade inteira rumo a uma nova era ou revelar mistérios do próprio Deus. Deus, afinal, é Deus. E o homem é homem. Deus tem a substância divina e o homem a substância humana. Se o homem vê as palavras ditas por Deus como simples iluminação do Espírito Santo e toma as palavras dos apóstolos e profetas como palavras ditas pessoalmente por Deus, então o homem está errado. Abram na página 1317. Muito bem. Deus Todo-Poderoso diz: isso significa que a comunhão do homem difere da palavra de Deus. O que o homem compartilha transmite sua visão e experiência individuais, expressando o que eles veem e vivenciam com base na obra de Deus. Sua responsabilidade é descobrir, baseado na obra ou nas palavras de Deus, o que eles devem praticar ou onde devem entrar e depois transmitir isso aos seguidores. O que Deus expressa é o que o próprio Deus é. E isso está fora do alcance do homem. Isto é, fora do alcance do pensamento do homem. Ele expressa sua obra de liderança de toda a humanidade. Isso não é relevante para os detalhes da experiência humana, mas sim para a sua própria gestão. O homem expressa sua experiência, enquanto Deus expressa seu ser. Esse ser é seu caráter inerente e está fora do alcance do homem. A experiência do homem é a visão e o conhecimento que ele adquire, baseado na expressão de Deus de seu ser. Essa visão e esse conhecimento são chamados de ser do homem. São expressos com base no caráter inerente do homem, em seu real calibre. Por isso são chamados também de ser do homem. Considere Paulo e Pedro, por exemplo. Eles não tiveram suas próprias experiências antes de trilhar o caminho liderado por Jesus. Foi somente depois de Jesus liderar o caminho que vivenciaram as palavras proferidas por Jesus e o caminho conduzido por ele. A partir disso, tiveram muitas experiências e escreveram as epístolas. A palavra de Deus Todo-Poderoso elucida claramente a diferença entre os homens que Deus usa e o próprio Cristo, quanto ao discurso e à essência.
Cristo é a expressão direta do Espírito Santo. Então, tudo que Cristo expressa é a palavra de Deus e é a verdade. Quanto aos apóstolos e adeptos espirituais, não importa se são com palavras, discursos ou escritos, eles apenas refletem sua experiência pessoal e compreensão da palavra de Deus. Embora muito do que dizem está de acordo com a verdade, não pode ser chamado de palavra de Deus. Existe um abismo entre eles e as verdades que Cristo expressa. As pessoas acreditam que o que dizem está de acordo com a verdade, porque receberam a iluminação e o esclarecimento do Espírito Santo e têm a experiência e a compreensão da palavra de Deus. Mas sem a expressão da verdade por Cristo, os apóstolos e adeptos espirituais não teriam compreensão da palavra de Deus. Que é afirmar que a palavra e a obra de Cristo são a base sobre a qual a obra deles é construída. Só após Cristo ter proferido a verdade, os apóstolos teriam a compreensão disso. Assim, no contexto da obra de Deus, somente Cristo pode proferir a palavra de Deus. As palavras daqueles que Deus usa apenas refletem a compreensão pessoal e a experiência deles. Testemunham e espalham a palavra que Cristo expressou. Nada do conhecimento que eles discutem excede o escopo da palavra de Cristo. E nada do que dizem tem a profundidade da palavra de Cristo. Então não importa o quanto a palavra deles coincida com a verdade. Ele nunca alcança a essência da verdade, da palavra de Deus. Isso é fato. Sim. A verdade que Cristo profere é realmente inesgotável. É a fonte eterna da água viva, da vida para o homem. Os profetas podem receber instruções de Deus e transmitir a palavra dele. Mas a palavra de Deus que eles transmitem é bem diferente da que Deus expressa em sua obra. Os profetas não podem fazer a obra de Deus, apenas transmitir a palavra dele em circunstâncias especiais. Eles dão advertência ao povo escolhido de Deus no contexto de circunstâncias ou eventos especiais. E também transmitem exortação, consolo e profecias para guiar o povo de Israel. Os profetas são meramente o povo que Deus utilizou na era da lei, à medida que ele surgia em épocas diferentes. Eles transmitiam a palavra de Deus por meio das instruções de Deus Jeová. Eles estavam apenas ajudando Deus a concluir algumas obras menores. Só cumpriram os seus deveres humanos. Sem a instrução de Deus, eles perderiam a função de transmitir a palavra de Deus. Prova que os profetas não possuem a verdade, nem o modo de vida. Isso é inegável. Quando Deus inicia uma era, toda obra é feita diretamente pela encarnação de Deus. E ele expressa toda a sua vontade para a humanidade e sua obra a ser feita, ou seja, somente Cristo pode proferir diretamente a palavra de Deus. Só Cristo pode realizar a obra, a palavra manifesta em carne. As mensagens fragmentadas dos profetas não representam a obra de Deus para iniciar uma era. Isso é inquestionável. Não importa quantas epístolas ou livros os apóstolos e adeptos espirituais escreveram. No fim, o que eles expressam equivale apenas à experiência e compreensão pessoal, ao testemunho individual. Não se pode comparar a palavra de Deus expressa por Cristo. Então, não importa se Deus emprega pessoas, apóstolos ou adeptos espirituais. Nenhum deles conta com a verdade, o caminho e a vida. Nem eles mesmos ousariam dizer que são a verdade, o caminho e a vida. E certamente não ousariam dizer que as palavras que eles falaram eram as palavras de Deus ou a verdade. Todos podemos ver que, sejam apóstolos ou adeptos espirituais, não importa por quantos anos eles obrem. Há um limite para o que podem fazer. Eles não podem salvar ou aperfeiçoar a humanidade. Somente Cristo pode fazer isso. Isso é fato. Assim, somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Nenhum apóstolo ou adepto espiritual é a verdade, o caminho e a vida. Tem razão. Ele tem razão. Eu vejo verdade em tudo. São palavras de muita sabedoria. A reunião é ótima, não é, irmão? Que comunhão prática. Não podemos julgar se alguém é a verdade, o caminho e a vida, acreditando que o que ele diz é verdade. O importante é se ele é ou não a encarnação de Deus, se é a fonte e a expressão da verdade, do caminho e da vida.